Ele dizia para o pai: olha, pai, os meus irmãos, os seus filhos estão fazendo isso, isso e aquilo. Mas de alguns meses para cá, como a gente tem lido a Bíblia em um ano, e eu tive a oportunidade de mais uma vez poder ler inteira a história de José em pouco tempo, quando você examina o todo, você percebe que não era possível que ele fizesse aquelas coisas por maldade, porque era um cagueta, porque era um estraga-prazeres. Aquilo tudo era a base que veio a sustentá-lo mais para frente para ter um comportamento tão santo diante das situações tão difíceis pelas quais ele veio a passar. José era um adolescente exemplar, talvez tivesse ali 12, 15 anos no máximo, quando ele foi vendido como escravo, não mais do que isso. A história de José se passa então porque ele é vendido como escravo pelos irmãos. Os irmãos o odeiam por causa daquilo. Ele é o preferido do pai. O pai, quando ouve aqueles sonhos, em vez de ele brigar com o filho, aliás, é um relato muito parecido com o de Maria, quando o relato de Simeão. Vocês lembram disso? Quando Simeão fala: uma espada transpassará a sua alma. Diz ali que Maria guardava aquelas coisas no seu coração. Uma coisa que eu acredito que Jacó fala a respeito do seu filho José. Jacó, Israel, guardava todas essas coisas no seu coração. É o preferido do papai, odiado pelos irmãos, é entregue então para uma caravana de ismaelitas para ser vendido lá no Egito a um homem chamado Potifar. Fica ali durante um tempo. Potifar prospera por causa dele. Tudo é colocado em suas mãos por causa da confiança que Potifar depositou nele. O texto diz também: Deus era com José e ele prosperou, até que a esposa de Potifar botou os olhos nele e dia após dia investia contra José a fim de deitar-se com ele, e José resistia, até que ele fugiu da presença dela no momento em que a casa estava estavam sós em casa, e ela fica com o seu casaco, com a sua vestimenta na mão dela, vestimenta de superior, e então ela entrega ao seu marido dizendo: olha, José tentou me atacar. Ele é então lançado na prisão por alguma coisa que não fez. E lá na prisão, passado pouquíssimo tempo, toda a prisão já estava aos seus cuidados, porque o carcereiro confiava em José. Eis que chega lá, não era qualquer prisão, talvez até demonstrando que Potifar desconfiava que a sua esposa não era tão santa assim. Era a prisão chique da época, né? Era a prisão da guarda do rei, da guarda do faraó. Não era qualquer prisão, não era a ralé que ficava ali, eram só presos especiais. Tanto é que depois vai chegar lá quem? O padeiro do rei e o copeiro do rei, pessoas que assistiam diante do rei. Então lá na prisão, o padeiro e o copeiro têm sonhos, e José interpreta os seus sonhos, de que o padeiro vai ser morto em 3 dias, e o copeiro em 3 dias ele voltaria à presença do faraó, à presença do rei. E é o que acontece, em 3 dias ele vai para lá. Mas José havia pedido para ele: olha, quando você for à presença do faraó, não se esqueça de mim. Mas durante 2 anos o copeiro não se lembrou de José, até que o próprio rei tem um sonho muito estranho também, de maneira que nenhum dos magos ou encantadores do Egito podia adivinhar, poderia interpretar aquele sonho. Aí o copeiro diz ao faraó: olha, eu lembro de um rapaz que interpretou os meus sonhos, tanto o meu quanto do padeiro, e de fato as coisas aconteceram exatamente segundo a interpretação dele. E José é trazido à presença do faraó, e ele interpreta o sonho. Viram 7 dias de grande fartura, mas findos esses dias, virão outros 7 anos, de grande fartura. Findos esses anos, virão 7 anos de grande fome. E José ainda dá instrução: pega 1/5. Durante esses 7 primeiros anos, pega 1/5 de tudo aquilo que se colher no Egito e junta, guarda para os dias de carestia que se sucederão depois. E é o que acontece.
Faraó diz o seguinte: olha, não há ninguém que eu possa colocar sobre essa obra mais hábil do que você. E é assim que com 30 anos de idade, José se torna o governador do Egito. Que história fantástica, não é? Nesse período de fome, toda a terra passa por fome. Depois dos 7 anos de fartura, vem gentes de todas as partes do império até o Egito, porque só no Egito havia comida. Até que chegam ali 10 homens, um tanto quanto familiares a José. Eram seus irmãos que haviam vendido ele como escravo. O que fazer diante disso? Essa é mais ou menos o espaço que nós estamos aqui no capítulo 42 a 45, ou o capítulo 45 de maneira mais específica, quando José se dá a conhecer a eles. Isso se dá num processo muito interessante, não sei se vocês já repararam nisso. Há toda uma trama desenvolvida por José. Ele chama os 10 e os acusa: vocês são espiões, vocês vieram aqui para espionar o Egito. E eles dizem que não, nós somos 12 irmãos, um já morreu, que era o próprio José, o outro está em casa com o pai, e nós só viemos aqui comprar alimento e já vamos voltar. E aí então José resolve fazer a trama. Vejam, irmãos, que a trama inventada ou articulada por José é o seguinte: meus irmãos estão arrependidos do que fizeram? Fariam novamente, tendo oportunidade? Essas eram as perguntas que José fez na sua cabeça e respostas para as quais a trama foi feita, para achar respostas para essas duas perguntas. Então ele diz o seguinte: então não é verdade que vocês têm mais um irmão? Vamos ver então, volta e traz. Então há todo aquele problema. Jacó amava o irmão que ficou, que era Benjamim, e então é dito: olha, Jacó diz: não volta, porque ele vai pegar o meu filho também. José já é morto, vai matar Benjamim também, eu não quero isso. Mas aí a comida acabou de novo, e eles não têm outro jeito a não ser voltar para o Egito. E é o que acontece, e voltam, e dessa vez levam Benjamim. E olha o que acontece lá no Egito. José dá uma grande ceia a todos eles, dá comida à vontade, manda que todos encham os seus animais com todo o alimento que podiam carregar. Mas no final, ele pega a sua taça, a taça com que ele brindava, a taça que ele usava todos os dias, e coloca dentro da bolsa de Benjamim. E eles partem sem saber da taça dentro da bolsa de Benjamim. Dando tempo de que eles quase estavam saindo da cidade, José manda a guarda atrás deles, dizendo: vocês roubaram José, vocês roubaram o governador do Egito, um de vocês pegou a taça preferida deles, vão voltar todo mundo. E vai abrindo o saco, a sacola de cada um, até que na sacola de Benjamim acham a taça de José. Agora as perguntas seriam respondidas. A primeira: eles estavam arrependidos? E entre si começavam a conversar: isso está acontecendo por causa daquilo que nós fizemos contra o nosso irmão. Deus está pesando a sua mão sobre nós. 15 anos depois, talvez, quase 20 anos depois, e aquilo ainda martelava na consciência deles. A segunda pergunta: fariam isso de novo? Dessa vez não mais com José, com Benjamim. Mas nessa hora Judá se apresenta dizendo: não, fica comigo como escravo. José havia dito: não, todo mundo pode ir embora, deixa só Benjamim que vai ser meu escravo pro resto da vida. E eles disseram: fica comigo como escravo. Judá assumiu a frente e disse. Agora José tinha respondido a sua segunda pergunta: não fariam de novo, mesmo que tivessem oportunidade. Interessante, não é?